Olá, Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de começar esse episódio, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curiosa, como eu sempre pergunto, para saber quem é o meu convidado de hoje? Já vou te dizer quem é. O meu convidado de hoje, ele é diretor de inovação e políticas audiovisuais na SPCine. O comunicólogo e cineasta é apaixonado por semiótica, cada palavra difícil de falar aqui, mas eu tô conseguindo, hein, gente? Mas ele busca inovação com justiça audiovisual. Quem é ele? Seja muito bem-vindo, Emiliano Zapata, aqui ao Compartilha Cast. Obrigado, Vivi, que prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite, de verdade mesmo. Obrigada a você por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Pedro, por você ter nos conectado. Mas antes da gente começar esse episódio, Emiliano, como eu disse nos bastidores, antes da gente começar a gravar, você já me trouxe sorte. Porque a gente hoje tá com o apoio da Street Combat, Uau. Que é meu apoiador aqui para esse episódio e os demais que vão vir. E olha, eles estão proporcionando para você, a minha amiga Marta, que mandou um presentinho para você. Ah, que maravilha! Aí deles para você usufruir. Street Combat, obrigado, Marta. Vamos agradecer a ela, né? Sim, pois é. Ela pode abrir? Lógico. Vou abrir, olha só. E você sabe que eu amo meia, Vivi. Puxa, então olá, Martinha, você arrasou. Acertou, que linda. Adorei. Ali são todos apaixonados por skate, por esporte, tem um monte de coisa legal e tá proporcionando aí pra vocês esse presente. Obrigado, Street Combat, obrigado, que legal. Nesse frio, né, que tá aqui em São Paulo. Maravilhoso. Opa, obrigado mesmo. Que bom, sou sortudo mesmo, viu? Você é sortudo, você é sortudo e me trouxe sorte. E olha, tenho certeza que esse episódio não vai ser só de sorte, a gente vai trazer muita informação, principalmente porque a gente vai compartilhar informações que muitas pessoas nem sabem que existem. E olha, eu fiquei surpresa com tanta coisa legal que você faz. Então, antes de você contar tudo, já quero começar te perguntando como que tudo começou, de onde surgiu essa vontade de trabalhar com cinema? Olha, eu desde muito pequenininho, Vivian, eu entendi que eu ia, de algum jeito, estar ali dentro do universo do cinema. Era uma coisa que pulsava muito forte. A minha mãe contava que quando eu era pequeno, eu tinha mania de ficar rabiscando um sulfite branco com giz de cera preto. E ela ficou super preocupada, me levou na psicóloga, falando, mas que é isso, né? Porque todas as crianças querendo usar todos os outros giz de outras cores, fazendo coisas coloridas. Uma vez a minha mãe me levou na psicóloga e a psicóloga perguntou, o que é isso, Emiliano? O que você tá fazendo? Daí eu expliquei pra ela, não, é o cinema. Porque quando eu chegava no cinema era tudo escuro, tudo preto. e aí a minha mãe falou, eita, isso tá, eu acho que tem um caminho por aí pra onde eu seguir. E aí, logo em seguida, enfim, tive uma grande formação mesmo pelos grandes clássicos, sempre fui muito apaixonado. Antes mesmo dessa história do streaming, eu tinha de fato a paixão de ir ao cinema, daquela experiência imersiva, da pipoca, de sentar, de esperar, dos trailers. Em uma época que nós tínhamos que ir no cinema para ver os trailers, lembra? Hoje a gente consegue ver tudo no YouTube, né? Tudo na internet. Tudo tão fácil muito hoje, mais fácil, né? Mas antes a gente tinha que ir no filme para ver o outro. A gente até assistia um filme que você não gostava tanto para ver outro filme, o trailer de outro filme. E aí eu comecei com essa paixão muito grande. E aí decidi que eu ia estudar cinema quando eu voltei de um intercâmbio que eu fiz na Austrália. Eu terminei o último ano do colegial na Austrália, em Sydney. E falei, não, quero trabalhar com cinema. Inicialmente, eu queria muito trabalhar com direção, redação, roteiro. Era algo que me interessava muito. Sempre gostei muito de me expressar de alguma forma. Era algo que era muito latente. E eu já tinha uma vocação ali que a minha família entendia que eu tinha um pezinho artístico, uma coisa ali dentro que talvez fosse teatro, talvez fosse de fato as artes dramáticas. Tava ali no meio.
E fui nessa questão, comecei a fazer comunicação aqui no Brasil, mas logo em seguida me mudei para Los Angeles, onde me formei em artes dramáticas, em cinema. E foi, acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive, porque de fato eu estava em Hollywood, né, onde as coisas tudo acontece, e foi assim, de fato, um sonho se tornando realidade, né? Você vê ali os estúdios, os atores, as gravações, e eu também pude parar de glamorizar, né? Que todo mundo acha que a gente que faz podcast, que a gente que tá fazendo esses produtos audiovisuais, a gente tem uma vida fácil, tá tudo muito tranquilo. Mas não, tem uma série de coisas que acontecem por trás das câmeras que as pessoas não têm ideia, né? Tem a questão da diária, as horas, e aí você começa a ter uma noção do que é esse ecossistema do cinema, né? Que envolve uma cadeia de profissionais, muitas famílias, porque às vezes a gente fica com a ideia que são só os atores que estão ali gravando, o diretor, o escritor no máximo. Mas eu acho que a gente consegue entender muito isso quando você se aprofunda e vive essa realidade que é estar lá em Hollywood, e entender como que essa grande engrenagem do mundo gira. Então foi muito importante para mim esse tempo que eu passei por lá estudando e trabalhando. E é interessante você falar, né? Porque conhecendo um pouco da sua história, né? Porque antes da gente estar aqui gravando, o Pedro, né? Foi pesquisar um pouquinho mais sobre a sua história. E quando a gente fala Hollywood, né? Los Angeles, Austrália, parece que tudo é muito fácil, né? Que as coisas... E não foi assim, né, Emiliano? Você vem de São Miguel, você passou aí por uma fase onde não era só glamour. E outra, né, que eu posso dizer, tenho certeza que mesmo a gente tendo, você passando, eu tô aqui no podcast, você vivendo no cinema, não existe glamour o tempo todo, pelo contrário. A gente... rala todo o tempo todo, como a gente falou até nos bastidores, ninguém pode ver o nosso celular para ver que a gente não tem hora de trabalho, né? Verdade. Então, eu queria que você compartilhasse isso pra gente também desmistificar quando quem tá nos assistindo, nos ouvindo, acha, mas é fácil para o Emiliano, é fácil para a Vivian. Queria que você compartilhasse essa parte, porque eu tenho procurado mostrar para todo mundo nas minhas redes, os meus bastidores, porque é uma delícia. Se eu pudesse, eu ficaria só gravando. Mas tem tanta coisa além de só gravar, né, Emiliano? Demais. E olha, eu nasci em São Miguel Paulista, que é um bairro super afastado do centro de São Paulo, na Zona Leste. E pensar em trabalhar com cinema era algo completamente distante da minha realidade. Porque eu lembro que, quando pequeno, com 5, 6 anos... tinha muito aquela cultura de ter os cinemas de bairro. Lembra que todo bairro tinha um cinema, enfim. E depois ali, nos anos 2000, começou a questão de ter as grandes cadeias de cinemas de shopping. Que para você ir no cinema, você tinha que ir até um shopping e, de fato, comprar ingresso, que era outra realidade daquele cinema de bairro. E fechou o cinema de bairro que tinha em São Miguel e eu comecei a acessar o cinema através dos shoppings mais próximos que tinham na região. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que alguns territórios não eram convidados para essa dança cultural do cinema, enfim, de várias linguagens da questão cultural. E eu lembro que até quando eu era bem pequena, não sei onde você mora aqui em São Paulo, mas eu falava assim, hoje eu vou pra cidade. Como se São Miguel não fizesse parte da cidade de São Paulo. E faz. Mas a impressão que eu tinha, né, com aquele olhar de criança, é de que a cidade era um lugar de longe, onde eu tinha que me deslocar. E eu não sentia esse pertencimento com a cidade de São Paulo. Fui entender isso muito tempo depois. São muitas camadas que a gente começa a entender, principalmente quando a gente começa de fato ver que São Paulo é uma megalópole, é um mundo, é muito grande e nós precisamos de fato compreender que é muito além do que a nossa bolha, do que o nosso bairro. A gente vive micro-realidades ali e aí fui crescendo. Comecei a entender também que para eu, de fato, chegar em Hollywood, eu tinha que falar inglês bem. E para falar inglês bem, eu tinha que me preparar
uma série de cursos para provar que eu tinha um inglês suficiente para eu fazer um intercâmbio. Na época, eu queria ou ir para a Austrália ou ir para Nova Zelândia, porque eu queria muito ir para a Austrália porque eu achava muito parecido com o Brasil, a história do calor, da praia, e sempre achei os australianos muito carinhosos, muito simpáticos, e falei, opa, aqui acho que vai ser interessante, e eu já sabia que eu ia querer estudar nos Estados Unidos posteriormente, então eu falei, então, acho que a oportunidade de ir para a Austrália e ficar imerso ali dentro daquela cultura é agora. Fiz todos os testes possíveis e imagináveis, estudei muito, porque dá muito trabalho. Enfim, eu tenho muita sorte que eu comecei a aprender inglês com uma idade, né, cedo. Sim. Então já estava ali fazendo cursos de inglês em paralelo com o colégio. Então tive ali uma nota boa para conseguir, de fato, fazer um assignment na época e mandar e ser aceito pela escola pública lá na Austrália. E aí começou a minha jornada com inglês, com outra cultura, porque é como se você nascesse em outro lugar. Sim. Você não conhece ninguém. Sim. Você olha para um lado, olha para o outro, você fala assim, para onde eu vou? Onde que é? E você foi sozinho? Fui sozinho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Uau! Era super jovem. Muito. E aí eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto de Sydney, na Austrália, eu comecei a repensar se eu realmente queria ficar. Que eu falei, meu Deus, isso é muito longe. E eu comecei a ter essa noção de que era longe dentro do avião, quando você fica olhando, sabe aquele mapa, aquele aviãozinho? Eu falei, não, mas eu tô muito longe da minha mãe. Mas nesse momento você já estava falando inglês? Eu tava falando inglês, mas um nível intermediário. Tá, daí você chegou lá e você falou assim, eu não falo nada de inglês, não né? Aposto. Falei, meu Deus, me enganaram muito que meu nível era intermediário. Devia ser muito abaixo disso. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí eu já estava lá, eu tinha convencido os meus pais de que eu ia e de que eu não ia querer voltar e de que, enfim, era aquele caminho. Mas eu sabia que se eu quisesse voltar, eu tinha para onde voltar. Sim. Que a minha base familiar, eles sempre foram muito, muito importantes nessas minhas tomadas de decisão, mas quando você tem 16 anos, você não tem muita musculatura emocional, você acha que as coisas são muito isso ou aquilo, né? E eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, a minha família australiana, que era a minha host family, estava me esperando. E aí eu tinha 2 irmãozinhos, um tinha 6, o outro tinha 4, o cachorro e a minha host mother e meu host father. E eles estavam me esperando com uma placa com meu nome, com as mãozinhas e até a mãozinha do cachorro. Eu falei, opa, vamos ver como que vai acontecer isso aqui. E aí foram, né, um ano de muito aprendizado, de fato, muito sofrimento também, que eu sentia muita falta da minha família, da minha mãe. Era uma época que o aplicativo mais famoso para você conversar por vídeo era o Skype. Lembra? Sim, que nem existe mais, Que nem existe mais. E o Orkut, aposto. Orkut era o hype, que agora tá uma trend, né, no Instagram, o pessoal fazendo perfil no Orkut. E dava ali o comecinho do Facebook, o que acho que o Facebook já era famoso nos países de língua inglesa e tava engatinhando ali, ainda não tinha se tornado o que é hoje. E eu lembro que um dos meus grandes desafios quando eu cheguei para socializar dentro do contexto de high school, né, australiano, era de fato entrar por Orkut, que aí as pessoas me conheciam. Sabiam quem eu era, porque eu era o brasileiro. Eu era o estudante latino. Tinha isso, né? E as pessoas às vezes tinham uma certa dificuldade de entender que no Brasil a gente fala português e que nos todos os países da América Latina nós falamos espanhol. Então também foi esse trabalho meu que eu tinha de fato introduzir um pouco da cultura do Brasil para eles da Austrália, porque eles não conheciam muitas coisas. E é interessante isso, né? Porque olha o que você está trazendo para mim. Primeiro, que você de São Miguel também não enxergava São Paulo, uma cidade tão próxima de onde você vivia. Depois você foi para Austrália e passou pela mesma situação. Olha como as coisas elas se repetem. Porque você vive aquilo e aquilo, enquanto você mais ou menos não passa de fase, aquilo vai se repetindo para você poder... Peraí, as coisas mudam. E aí você vai introduzindo e vai conseguindo perceber um mundo muito maior
para você de tudo que você pode viver. E aí, você falando da Austrália, você nesse momento, você já estava com o cinema mais próximo de você, ou você ainda estava pensando o que você queria ser quando crescer? Não, ali eu já estava, o cinema já era uma coisa que estava em paralelo, assim, mas eu ainda não sabia exatamente como seria essa questão do curso, como eu ia fazer, porque ainda estava naquela questão do colegial, então existe aquela dúvida e é muito difícil alguém que vai aparecer pra você e falar assim, ó, vai lá e faz cinema. Vou falar que você vai morrer de fome, não faz direito, porque no Brasil a gente tem essa cultura, né? Pra ganhar dinheiro tem que ser ou engenheiro, ou médico, ou advogado. Sim. Nenhuma dessas três, se fizer, nossa, esquece. Bem-vindo a... E não é, o mundo é cheio de possibilidades. E eu aprendi muito isso, principalmente com a cultura australiana, porque quando terminava o colegial, eles faziam o que eles chamam de gap year, que eles ficavam 1 ano pensando no que eles iam fazer na faculdade. Que legal. Refletindo. E eu falei, opa, olha só, porque aqui eu lembro que o último ano no colegial você fazia junto com o cursinho, e se você não passasse, você era um fracasso, e no ano seguinte você fazia o cursinho junto, porque tinha essa ideia, né, de quão bem colocado você ficou na lista, em que lugar você passou, que são coisas que depois, na vida, né, adulta, ninguém lembra, né? Ninguém lembra as notas vermelhas que você tirou, ninguém lembra que lugar você ficou no vestibular, ninguém sabe. Até algumas matérias que nós estudamos no colégio, a gente fala, gente, eu nunca vou usar isso pra nada. Por que eu estudei tanto, né? E o cinema foi, né, me acompanhando, tanto porque o que é muito importante do modelo australiano, que eu poderia escolher as matérias das quais eu tinha mais afinidade. Então, se eu não tinha tanta afinidade com matemática, eu não precisava fazer tantos horários de matemática. Eu podia fazer mais artes plásticas, mais artes visuais, enfim, mais aulas de redação, mais aulas que estavam relacionadas ao que eu tinha de interesse de fazer na faculdade posteriormente. Então eu já comecei a ter essa experiência, que foi muito bom, principalmente tanto naquele contexto, porque eram matérias com as quais eu estava mais confortável. Então eu conseguia me expressar melhor. Então eu tive um desempenho melhor até quando eu estava no Brasil. Porque ali eu tinha um profissional que olhava o meu potencial enquanto artista, enquanto cineasta, enquanto comunicólogo. Ele não estava querendo olhar um aluno e encaixar ele num processo de formação, dele sair igual todos os dali, daquelas 30 crianças que estão na sala. Pelo contrário, ele queria potencializar aquilo que eu tinha de melhor. E foi transformador, assim, virou muitas chaves dentro do meu processo de educação, de autoestima, de eu, de fato, entender que, olha só, essas matérias aqui eu sou realmente muito bom, essas aqui eu preciso estudar um pouco mais. Então, quando você tem isso claro, principalmente assim nessa idade, eu acho que aquela confusão mental, aquela porque a gente fica, né, aquele brinca com a síndrome do impostor. Sim. A gente começa a pôr em dúvida até as coisas que a gente é bom. Fala assim, será que eu sou tão bom assim em redação? Será que eu realmente sei fazer isso direito? Será que eu tenho um olho bom para ser um cineasta? Então isso me ajudou bastante a principalmente correr atrás daquilo que eu não era, porque eu sabia que para conseguir passar eu precisava de um combo dos dois. Sim. Então aí esse ano na Austrália me preparou bastante e a partir daí foi muito importante o próximo passo. Você sabe, Emiliano, que você está me falando isso, eu já falei em outros episódios, eu acho que a gente pode gravar um episódio só disso, e lógico, com quem poderia nos ajudar a mudar a mentalidade de quem cuida da grade curricular, porque como é importante isso, é uma pauta urgente, necessária para ontem, como a gente poderia ajudar mais os jovens e até não passar, por exemplo, a minha história vem baseado nisso, que eu só fui descobrir o que eu queria ser quando crescesse depois de 20 anos de profissão, e aí eu precisei fazer minha transição de carreira para hoje me tornar a pessoa realizada, feliz e conseguindo fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Mas eu só fui descobrir isso depois. Se eu tivesse tido tudo isso que você teve desde o início, e se hoje todas as pessoas que são responsáveis por isso pudessem ter esse olhar, enxergar e parar de ficar pensando só no que sempre foi e tem que continuar, o mundo com certeza vai ser muito melhor. Você não concorda comigo? Totalmente, assim, e hoje eu que trabalho diretamente
em parceria com as escolas, com os centros educacionais unificados, a gente vê que os índices de evasão são muito altos. Muito. Porque muitos jovens, eles não se encontram dentro do que é estabelecido por esse modelo de educação que a gente tem, que é provado que é ultrapassado. Que existem realmente matérias, coisas que a gente acaba estudando que a gente não vai usar. Eu sei, você sabe. Sim. Né? E todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo também. Você que está em casa sabe que você estudou aquelas matérias de química, de log, de matemática, que, meu Deus do céu, quase quebrava a cabeça para fazer aquilo, uma dificuldade tremenda. E olha só, quando eu uso isso na minha vida? E nem lembra, né? Sim. Nem lembra. E eu lembro que eu tinha uma aula que era incrível, que era de educação financeira, no último ano do colegial na Austrália. Inteligência emocional. Que era incrível. E era uma coisa que era completamente fora da curva aqui no Brasil. Não existia isso. E eu pensei, olha só, eu lembro que eles ensinavam a preencher um cheque na aula de educação financeira. Enfim, que eu acho que muita gente aprendeu isso na época meio que fazendo. Não teve essa, né? E olha como é importante, olha como é simbólico. Como, né, você ter necessário. Isso. Super. E quanto mais cedo, melhor. Nossa. Né? Então eu acho que a gente precisa sim nos reunirmos, debater cada vez mais esse tema, porque a educação é esse portal para mudar as nossas vidas, não é? Muito. E é gritante essa necessidade, né? Tanto que depois quero contar mais para você, mas essa não é a pauta, que eu defendo muito isso. Eu tenho um projeto social onde eu ajudo e oriento o jovem a descobrir o que ele quer ser quando crescer, para ele não passar pelo que eu passei. Depois de 20 anos, a gente precisa urgente, e já que você está nas escolas, perfeito, porque a gente vai dar as mãos e a gente vai junto aí ajudar o jovem de outra forma, já que ainda na grade curricular é obrigatória as outras coisas. Mas vamos voltar aqui para a gente falar, que eu quero saber muito mais, e a gente só tem pouco tempo, então vamos correr aqui, porque hoje você está dentro da SP Cine e você faz trabalhos incríveis, como eu até escrevi aqui, não posso esquecer, pautas prioritárias sua, que é a inclusão, né? Que você hoje tem sessões adaptadas para pessoas com autismo, sim, gestantes, diversidade, temática e acessibilidade. Ó, eu pulei de você contar a sua história, eu quero ir de novo, mas eu tenho certeza que uma coisa vai conectando a outra, super, né? Imagina. Quando eu recebi o convite do prefeito Ricardo Nunes para assumir a diretoria de inovação e políticas audiovisuais da SP Cine, como bom aquariano, eu honro a minha diretoria. E eu peguei um processo super interessante, que foi a expansão do circuito. Não sei se você sabe, mas hoje nós temos o maior circuito de salas públicas do mundo. Circuito SP Cine, que é um projeto que começou há 10 anos atrás e veio crescendo, porque o que começamos a mapear dentro da gestão pública? Que a experiência do cinema estava ficando muito cara. É caro você ir no cinema hoje. Você não gasta menos de R$100 entre pipoca, ingresso, enfim. Tem algumas pessoas que ainda tentam passar com a história da meia, que não está estudando, enfim, tem aqueles jeitinhos, tem história de estacionamento. E a política do audiovisual é algo muito importante, porque é através do cinema que eu acredito que é o primeiro contato que grande parte de nós temos com as artes, com o mundo das artes. Hoje é muito comum você ver crianças assistindo produtos do YouTube no celular. Só que essa experiência é muito prejudicada, porque existem muitos filmes que foram feitos para você ver ele na tela grande, na tela do cinema, na tela que quando a gente vai no shopping. Então, ano passado nós conseguimos inaugurar 12 novas salas. Hoje nós somos 27 salas que estão em regiões periféricas, em lugares... A primeira sala que eu inaugurei, sabe onde foi? Não. São Miguel. Ah, que legal! Imagina, você foi honrar suas raízes. Que lindo, pra mim foi um resgate, porque é como se eu tivesse curado o Emiliano pequenininho, ou, né, de alguma forma feito justiça audiovisual por ele. E eu lembro de conversar com os gestores da época, eles falavam, não, mas São Miguel não tem demanda. Eu falei, não, mas eu sou de São Miguel, como não tem demanda? É o que mais tem. O que mais tem são crianças que precisam ir ao cinema. A política do circuito acontece às quartas, quintas e domingos, com 3 sessões gratuitas em todos esses dias, em todos esses espaços.
Não tem como a gente falar que falta criança, né? Não existe isso. E além do mais, eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Sabe qual que é o meu segundo maior público? Idosos. Uau! Que nunca foram no cinema. Porque eles falam, Emiliano, na minha época, quando eu ia, eu preferia que meus filhos fossem. Porque eu ia, era um ingresso a mais. Eu não tinha dinheiro para pagar. Agora eu tenho. Falei, então, olha só. Daí cheguei, né, na SPCine, que é a empresa responsável por cinema na cidade de São Paulo, a gente trabalha em parceria com o gabinete, com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Falei, vamos embora. Então vamos vamos entender esses territórios. Primeiro dia que eu fui numa sala, ia ter uma sessão de cinema, um filme chileno, que é lindo, Naruel, que foi uma adaptação dos quadrinhos que ganhou muitos prêmios ano passado. E eu vi que um menininho que estava dentro do espectro autista foi barrado. E a gestora me explicou que ele entrar ia atrapalhar os outros, porque ele ficava muito nervoso, ele chorava. Aí eu contra-argumentei com ela, e aí eu voltei para casa com o meu coração assim, apertado. Não bateu bem aquilo para mim. Daí no dia seguinte, sabe quando aquilo fica na sua cabeça, aquela imagem? Daí eu sentei com o meu time de amigos que a gente trabalha, porque ninguém faz nada nesse mundo sozinho. Falei, gente, a gente vai criar uma sessão só para as crianças e familiares com TEA. Uau. E vai chamar Circuito Azul. Uau. E aí começaram, mas Emiliano, tem demanda, não tem demanda? Emiliano, mas você é autista, você tem filho autista, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, não sei. A gente vai estudar, a gente vai atrás e a gente vai fazer. Fomos na DRE, que era a Regional de Educação na época, e pegamos os dados, cruzamos 2022 com 2024. Somente as crianças com laudo aumentou em 200% nos equipamentos. Daí, demanda eu tinha. Tá. Como que eu faço agora para adaptar essas salas? Conversei, contratamos consultorias, entendemos que as crianças que estão dentro do espectro sentem muito medo da escuridão. Então a gente fez uma luz azul para que elas se sentissem acolhidas e mudamos alguns decibéis do barulho do som. Então as crianças dentro da seção azul, elas estão no claro, com tudo pensado para o bem-estar deles. Tem o cantinho do acolhimento, tem abafador de som. E aí fizemos uma sessão cápsula no Céu Butantã, graças a uma amiga, a gestora de lá, a Érica, que foi incrível conosco. E foi um sucesso. Eu, só de lembrar, me arrepio e fico com vontade de chorar. Porque uma mãe, eu lembro que uma mãe de um menino de 13 anos me falou assim, Emiliano, meu filho tem 13 anos, ele tá no grau 3. Eu nunca tinha conseguido sentar com ele e assistir um filme e sentir que estava segura. Hoje, pela primeira vez, ele assistiu o filme, eu assisti o filme. E eu sei que pode parecer nada pra você, mas essa sessão aqui foi um bálsamo pra minha vida e pra vida dele. E eles nos abraçam, eles são carinhosos. Muito. E eu falei, uau. Sem imaginar, eu acho que eu posso fazer mais aqui. Posso entender esses territórios. Aí começou. Eu falei, não, porque eu poderia ficar na sessão azul e falar, não, tô num lugar tranquilo, já fiz uma coisa. Falei, não, mais coisa. Entendi que tinha uma demanda muito grande de mamães muito jovens que também não conseguem ir no cinema porque tem que estar com o bebê no colo. Porque é uma realidade, né, no contexto periférico. Às vezes as meninas têm bebês com 14, 15, 16 anos. E a gente não queria nesse lugar de julgar. Pelo contrário, a gente queria usar o cinema enquanto ferramenta para trazer elas para dentro desse contexto de fato desfrutar dessa experiência. Quem sou eu para julgar ela? Com que idade que ela teve filho? Por que ela teve? Não, eu quero que ela vá ao cinema e leve o seu bebê. E a partir daí consiga, né, mudar, transformar, se inspirar. Porque o cinema tem essa ferramenta. Como você falou que demorou alguns anos para de fato conseguir trabalhar com o que você gosta, eu vejo muitas crianças que saem do filme e falam assim, quero ser astronauta, quero ser jornalista. E isso inspira. Isso tira a criança, às vezes, daquele círculo que às vezes não é, de fato, lutar por um objetivo, lutar por um sonho. Aí fizemos a sessão Mamãe e Bebê. Super sucesso. Aí, como eu te contei, meu público de idosos, apaixonados por cinema, com uma necessidade especial de curadoria. Todos falam pra mim, traz os filmes da Sônia Braga,
que eles querem ver, que não tiveram a oportunidade de ver. Eu falei, vou atrás desse filme, vamos fazer. E aí a última que nós fizemos, que foi uma super iniciativa, é a sessão Pet, que todo mundo me pedia para levar o cachorrinho junto na sessão. A gente sabe que hoje é muito grande o número de pessoas que acabam optando por ter um cachorrinho, um gatinho, ao invés de ter um filho, às vezes, né? E muitas vezes as pessoas sofrem abandonos familiares, que são cálculos muito tristes. E às vezes só tem aquele bichinho e não pode ir no cinema porque tem o bichinho. A gente falou, então vamos criar a sessão Pet. Só a prefeitura quase me matou. Emiliano, você é maluco. Mas foi um sucesso tão grande. No dia da sessão Pet apareceu gente com cachorro, com papagaio, gato. Porque eu falei pet, né? Não falei cachorro. E foi um sucesso. E aí eu quero continuar usando o cinema, o audiovisual, como essa potência de inovação e transformação social. Maravilhoso, porque a gente nem imagina a grandeza e cada mundo que existe, porque muitas vezes a gente vive na nossa bolha, né? É o que a gente vive, é o que a gente tem, e a gente nem imagina a dor do outro, que deixa de fazer tantas coisas, deixa de poder ter possibilidades por não ter as possibilidades. E que bom que a gente tem agora todas essas iniciativas e tem realmente pessoas que estão fazendo por todos esses mundos, que tá sendo inclusivo, tá dando acessibilidade, porque muitas vezes a gente nem sabe o que é ser inclusivo e o que é ter acessibilidade. Então, que bom que a gente está podendo fazer mais. E eu vou te falar, eu de verdade eu não sabia que a gente tinha tudo isso. Agora que eu estou vivendo mais nesse mundo, né, de conhecer pessoas, de ter ideias novas, eu tô apaixonada e falo, por isso que o Compartilha Cast existe, para poder divulgar e compartilhar mais para outras pessoas também poderem saber, né? Viviane, que iniciativa incrível, né? Porque imagina, através do Compartilha Cast, quantas pessoas não vão saber? Pois é. Quantas mães que estão aí com seus filhos com TEA, que são maravilhosos, que são crianças incríveis, crianças inteligentíssimas, que sofrem tanta psicofobia. É um assunto tão tabu que não deveria ser. Isso deveria ser debatido de uma outra forma. Tem muitas mães que têm medo de mostrar o diagnóstico, o laudo na escola, por medo do que a criança vai sofrer. E quanto mais a gente conseguir colocar essa pauta em programas tão especiais como o seu, mais forte a gente se torna, mais importante a gente consegue compartilhar essa informação para que elas consigam de fato desfrutar dessas sessões. Os idosos, todo mundo, assim, de fato democratizar o acesso ao cinema. O cinema não precisa ser uma coisa elitizada, de que mora no centro. E eu vou te contar um segredo. Você sabe que eu faço da minha vida sexta-feira, toda sexta-feira é dia de cinema em casa. E quando já não tem mais filme, daí a gente procura um teatro. Eu tô sempre envolvido com cultura, mas eu e meu marido somos apaixonados pelo cinema, então a gente está sempre no cinema assistindo e agora acompanhando as suas redes quando tiver possibilidades, assim, porque eu percebo que não são todos os filmes que passam, são filmes até diferentes, especiais. Eu vou querer estar junto com vocês dentro desses movimentos que você faz, que daí talvez não seja mais só de sexta-feira, eu vou começar a ir de quarta, quinta e domingo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A gente tenta fazer uma curadoria muito especial, mas também num lugar muito de entender o território. Eu lembro que vou te contar um caso super engraçado. Logo nas primeiras semanas que eu tava, a gente colocou o filme dos Mamonas Assassinas. Eu falei, uau, que legal, né? Eu amava os Mamonas Assassinas na época que eu era pequeno. Falei, as crianças vão amar. Aí a professora me ligou e falou, Emiliano, toda sem graça, assim, séria. Falou assim, as crianças estão achando que Mamonas Assassinas é um filme de terror. Eu falei, gente, eu sou muito velho. Vamos mudar agora esse filme, vamos colocar a Marcha e o Urso amanhã. Porque é esse exercício, né? Existe um conflito geracional. A gente tá agora na geração alfa, geração Z, e a gente tem que, né, fazer esse diálogo, conversar com essa geração e entender. A gente leva pra dentro dos céus, dentro das salas, mostras coreanas, mostras japonesas, mostras chinesas, para que as crianças não cresçam com um olhar xenofóbico, para que elas não achem que os asiáticos são todos a mesma coisa, porque a criança tem um olhar muito puro.
Ela gosta daquilo que é novo. É legal ter também um produto mainstream da Disney, igual a gente tá agora com Lilo e Stitch, passando para as crianças. Mas é legal também ter um filme independente feito para as crianças da Alemanha, porque é uma outra linguagem. E a gente vai introduzindo para esse olhar, entrando aí um pouquinho no campo da semiótica, novas formas, novas cores, novas formas de pensar, novas formas de se expressar. Então é muito importante que a gente crie isso, essa musculatura dentro dessas crianças, nessas idades que são muito importantes. Sim. Porque às vezes a gente fica conhecendo um específico gênero de cinema ou certos cineastas depois de tanto tempo. Por que não mostraram isso pra gente antes? Pois é. Né? Por que alguém não chegou lá e falou, olha só, olha o que está acontecendo aqui de interessante na Coreia, na Alemanha, na Austrália, ou quão rico é o cinema latino-americano, nossos aqui hermanos, acabei de voltar de Bogotá. Eu ia te perguntar isso, que você foi contar, levar um pouco do Brasil lá para Colômbia. Fui pro BAN, que é um dos maiores festivais de políticas do audiovisual, de difusão, né? Que difusão é isso que a gente fala, de levar e criar sessões nos territórios que não os cinemas convencionais, né? Do shopping que a gente conhece. E no BAN eles ficaram encantados com a sessão azul, com a sessão pros idosos, com a sessão mamãe e bebê, com a sessão pet. Porque muito se fala sobre essa questão. A gente estava num ano. A gente tá muito bem no cinema nacional. A gente ganhou o Oscar esse ano. Fernanda Torres, Walter Salles, ainda estou aqui. Então o Brasil tá assim no olho do furacão no que diz respeito ao audiovisual. Tá todo mundo olhando o que a gente tá fazendo. Sim. O que a gente tá produzindo. A gente acabou de ganhar melhor diretor e melhor ator em Cannes. Ganhamos o Urso de Prata em Berlim. Imagina, um filme brasileiro ganhar um festival em Berlim. Olha como a gente não pode ter essa síndrome, né, de vira-lata. Pelo contrário, a gente tem muita coisa boa sendo feita. Muita coisa boa, muita. Muito. Produtos muito bons. Então a gente quer cada vez mais estimular o olhar das crianças, dos adultos, para que de fato eles entendam a diversidade que é não só o Brasil, mas o mundo. E não criar só nesse eixo, né? Estados Unidos, Brasil, enfim. Existem muitos polos de cinemas, muitas ações que estão sendo feitas. Então eu levei essas sessões pro BAN, lá em Bogotá, na Colômbia, porque o meu grande objetivo Vivian, é de fato exportar isso. Não me interessa ser legal que eu comecei esse movimento, mas eu quero que esse movimento aconteça no mundo inteiro. Eu sei que tem famílias que compartilham das mesmas dificuldades. Eu sei que é uma questão mundial, não é uma questão do Brasil. Sim. As pessoas estão ficando, graças a Deus, cada vez mais velhas, porque está melhorando a qualidade de vida delas. Os números de crianças que estão sendo diagnosticadas com TEA estão aumentando, porque de fato há uma investigação acontecendo. As mães estão tendo a oportunidade de ter esses laudos. Muitos adultos são diagnosticados tardiamente. Existem a questão de gravidez na adolescência, e não é uma questão de agora. E não é uma questão exclusivamente do Brasil, é uma questão mundial. Então a gente precisa de fato conversar com essas pessoas, não marginalizá-las. Não, os neurodivergentes, eles precisam ser acolhidos e eles precisam ser introduzidos no nosso mundo normalmente. E que bom que a gente está tendo essa possibilidade com você, né? Com o seu projeto, com todas as pessoas que te cercam. Olha, eu quero que isso seja vida longa e que muitas pessoas se inspirem e aprendam com você aí, para não só os neurodivergentes, mas para os pets, para os idosos, para as mães. Porque eu penso assim, se a gente consegue ter esse olhar de poder ajudar todas as pessoas, independente do que ela vive, de como ela também vai me ajudar, ela vai também contribuir para que eu comece a ver um mundo diferente. E a gente não quer um mundo melhor? Tem que começar da gente, né, Emiliano? Com certeza. E quando a gente entrega essas salas, é como se a gente estivesse entregando um portal para aquela região. Eu sempre falo, se apoderem, venham, frequentem, falem para os amigos, mostrem para as pessoas, porque às vezes politicamente é tão difícil, a gente só tem notícia ruim, essa é uma notícia tão boa.
queria tanto que é uma política, acho que das mais humanizadas que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo. E eu quero que isso se expanda, tem que ter muito mais salas públicas. A gente tem 32, mas eu podia inaugurar mais 32, que eu ainda não dei conta de todo o território, a gente está falando de São Paulo. Sim. A gente precisa de iniciativas como essa. E o espalhar pelo Brasil, pelo né? Brasil inteiro. Vamos fazer sala, não importa. Que legal que a gente faz aqui, mas não tem que ter essa coisa, não, estão fazendo em São Paulo, vão falar que a gente copiou. Não copia, coisa boa a gente tem que copiar, a gente tem que fazer, a gente tem que levar, de fato. Sempre me perguntam isso. A gente acabou de entregar uma pesquisa FIP que mostra, de fato, quão eficiente é o circuito, quão grande é o circuito, mas me perguntam muito da questão do impacto. E, Vivian, pra mim, sério, assim, eu, Emiliano, CPF, se uma criança for numa sessão e ela mudar completamente a perspectiva dela naquela sessão de vida, pra mim, eu já mudei um mundo. Já tô feliz. E eu sei que muito mais do que uma criança faz frequentando o cinema, fazendo do cinema um hábito. Porque quando você constrói essa audiência, constrói esse público, a gente está chamando essas crianças para uma série de outras danças que a gente nem imagina. Então é muito importante que a gente consiga estimular isso o mais cedo possível e nesses territórios que às vezes a gente não consegue ter salas, né, de cinema, porque comercialmente não interessa para os grandes players. Eles não querem fazer lá, porque sabem que não vai ter lucro. Então, é muito importante estar nesses territórios e levar essas crianças para a dança do audiovisual, para que eles consumam cada vez mais e mostrar o mundo quanto é grande e o universo de coisas que eles podem fazer. E o mundo que eles podem explorar, né? Emiliano, você então hoje é diretor da SPCine. A SPCine é o órgão que cuida do audiovisual em São Paulo, é isso? Em São Paulo, no município de São Paulo, nós somos hoje a empresa responsável, né, em chancelar tudo que é feito dentro da chave do audiovisual. Então, tudo que é gravado, novela, filme, que tem ali em São Paulo, enquanto cenário, a gente vai para a rua, facilita a gravação, a gente também é responsável pela questão da difusão, formação. É muito importante a gente ter profissionais do audiovisual e essas formações, muitas delas partem de dentro do setor de formação, dentro da SPCine. A gente também é responsável por games, que é de fato a próxima discussão do audiovisual, porque o mundo dos games é outro universo que a gente não tem ideia, que produz e tem uma cadeia econômica muito grande, e a gente tem muitos jovens que estão de fora dessa discussão, e a gente da SPCine quer trazer eles, porque a gente sabe que tem muitos potenciais dentro desses territórios periféricos que de fato podem se tornar grandes profissionais no mundo dos games. Então a gente quer também fazer processos formativos e trazer eles para a questão dos games. E as questões dos festivais, que a gente sempre apoia grandes festivais, mostra de cinema aqui no fórum. A gente inclusive tem 2 salas aqui no CCSP, porque além das salas da educação, a gente tem as salas da cultura, que também tem uma curadoria super especial que a gente faz pensando, as do CCSP são um pouquinho mais pensando nos cinéfilos, que a gente coloca ali um cinema turco, ou algum grande cineasta, Christopher Nolan. Não sei se tem algum cineasta favorito? Não, eu gosto de tudo, mas eu sou mais a romanticazinha, assim, sabe? Eu sou mais aquela... Gosto do... água com açúcar, assim, né? Então, não vou... Não sei dizer hoje assim, eu gosto mais desse. Não, eu gosto mais das coisas mais românticas. Então, tudo que tiver ligado a isso, pra mim... Time Um Amor para Recordar. Tem aquela coisa. Tem, sim, gosto. Eu gosto. E eu gosto também muito de filmes de histórias reais. Sim. Por exemplo, eu fui assistir o filme da Fernanda e eu... Ainda estou aqui. Eu falei... Perfeito. Eu adoro muito histórias reais ou histórias românticas, assim, que tenha finais felizes. Porque de guerra, não que eu não assista, também assisto super-herói, assisto um drama, assisto qualquer coisa, só não assisto terror, que eu morro de medo. Mas eu sou mais menininha do Sion, assim, sabe? Mais... Sim. Não é menininha do Sion, é mais uma... como que é o nome daquela personagem que a gente fala... Poliana? Poliana, eu sou mais uma Poliana, sabe? Eu gosto. Entendi. Mas eu não tenho nenhum
você fala assim, quem é o seu favorito? Não sei te dizer hoje de cabeça. Sabe por quê também? Vou confessar uma coisa, eu não lembro o nome dos atores. Male, eu sei a Julia Roberts, Mary Streep, mas eu tenho uma certa dificuldade, então você me pegou aqui assim, mas sou real, confesso. Não, imagina, fica tranquila. Eu não posso falar qual é o meu favorito, porque eu tenho um grande problema com os meus amigos, imagina, porque eu sou cineasta, eu falei, menino, você não falou tal filme, você não falou o meu filme, então eu tento ser um pouco político, um pouco cuidadoso, eu estou numa fase muito ainda estou aqui, porque é um consenso, temos um Oscar, mas daqui a pouco eu entendo que eu vou ter que mudar. Mas eu vou te falar um que eu gosto muito, 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 só que eu não vou lembrar o nome do diretor, mas você vai saber do que eu tô falando, que é o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. O diretor, né, Al Pacino, né? O Coppola é o diretor, Al Pacino é o protagonista, o ator. Então, pra mim é um dos melhores. Coppola é um gênio. Então. A filha dele também, Sofia Coppola, um gênio, uma família abençoada com o cinema. Ele acabou de lançar um filme ano passado, ele até veio aqui conosco, deu uma masterclass. Foi super legal, um gênio, né? Uau. De fato, é um desses que vem pra cá pra fazer coisas históricas. Mas você tá com um gosto muito bom, imagina. Mas eu tenho uma amiga, olha lá, Bruna Gasgon. Ela é atriz e diretora de teatro, muitos anos. Eu fiz curso dela, ela faz um curso teatral para não atores. É maravilhoso, eu fiz todos os módulos dela. Ela é essa pessoa que, quando vai sair o Oscar, ela assiste tudo, ela nota, ela dá nota. Ela é essa pessoa que é fanática. Como que é o nome? Cinéfila. Gosto. Ela é essa. Então, qualquer dúvida, eu sempre ligo. Bruna, o que tá acontecendo? Bruna, qual filme você me indica? De que lado eu estou? Então, se um dia você precisar de alguém, ela é sensacional, fantástico, ela adora tudo isso. Já quero conhecer. Já temos uma conexão, Bruna. Já tem uma coisa você tem que aproxima a gente. Conhecer o Emiliano, porque ela é demais. E é muito legal porque quando tava aquela loucura da febre, né, do Ainda Estou Aqui, quando saiu o resultado, eu chorei de verdade. Eu também chorei. Eu não acreditava. Eu fiquei na torcida e pra mim foi assim... Eu aceitava perder pra Demi Moore, mas Mark Madsen, me desculpa, assim, aqui é muito Brazilian Core, aqui, a gente não ia aceitar essa derrota pra qualquer atriz. Pois é. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, voltando ainda na SPCine. A SPCine, tudo que ela faz é gratuito para a população? Sim. E ela tem as parcerias. Nós temos algumas parcerias, mas todas as nossas iniciativas formativas, enfim, tudo que está relacionado ao circuito SPCine, a gente tem as salas da cultura do CCSP, a gente tem, na realidade, uma tarifa simbólica, porque a inteira é 4 e a meia é R$2. Mas que é no sentido para que nós tenhamos um controle, mas os festivais são gratuitos quando acontecem. Essa tarifa daqui dessa salazinha específica é só de fato para manter ali um controle, porque a nossa bilheteria é conectada com a Ancine. Desde o começo da política pública, nós já tivemos mais de 2,4 milhões de espectadores. Uau! Com todas essas salas. Agora nós inauguramos mais 12, então a gente quer quadruplicar esse número, porque tivemos também a pandemia. Então a pandemia fez com que muita gente deixasse de ir ao cinema. E isso é muito triste pra gente, porque a gente quer retomar esse público aos mesmos índices que nós tínhamos na época, né, antes de começar todo esse contexto pandêmico. Então, todos os serviços que a gente oferece hoje da SPCine são, de fato, serviços dentro da ótica de uma empresa pública. E aí tem a parte dos editais, enfim, essa parte que é um pouco mais relacionada às pessoas que querem produzir. Quero produzir um longa, quero finalizar um longa, quero produzir um curta, enfim. Aí você entra no edital, participa do processo e a SPCine também chancela esse processo, porque nós somos a vanguarda e nós e a Rio Filme estamos ali desde o comecinho, quando tudo era mato. E aí, como que as pessoas têm acesso? Entra no site da SPCine ou tem outros meios para ficar sabendo? Olha, tem sempre os editais, eles são editais públicos que estão sempre disponíveis, a gente sempre divulga no @SPCine, que é o Instagram ou o site. O circuito que tem a cada 2 semanas que a gente faz, né, a Cine Semana, começa na quinta-feira e acaba na outra quarta. A gente também consegue que vocês acessem no circuitospcine.com.br, e nós temos também, não sei se eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não sabe, nós temos a primeira plataforma pública de streaming do Brasil. Uau! SPCine Play, que você pode baixar no seu celular, baixar na sua televisão e assistir
as curadorias mais incríveis do sofá da sua sala. Que maravilhoso, Emiliano. Meu Deus, quanta notícia boa, maravilhosa. Quem vê, juro, vai achar que a gente tá fazendo isso meio que pagando, né? E foi porque, gente, olha, Pedro, você tem que te agradecer, cara. Como você sabia que a gente ia ter essa conexão? Porque o Compartilha Cast, ele tem esse objetivo e que bom. Sabe o que eu falo, Emiliano? Por isso que eu falei que você me trouxe sorte. Porque o universo, ele é tão maravilhoso comigo. Ele me presenteia com tantas conexões. E eu falo, ai... Porque pra mim, assim, eu sou muito grata de hoje poder fazer o que eu faço, porque eu conheço essas histórias, eu conheço essas oportunidades e tudo vem a mim de uma forma inesperada. Sim, não, é maravilhoso. Não, e a gente cumpre a missão do compartilhar. Assim, olha só, olha que informação legal. Fica de olho, vamos saber, vamos aproveitar. Que é algo que às vezes, como a gente às vezes viu um pouquinho na bolha, né? Tudo é muito óbvio, mas eu conto. Quando eu vou para uns lugares e eu conto para as pessoas, ela fala, sério? Sério que existe isso? Na prefeitura de São Paulo? Não no é streaming possível. público? E eu falo, tem, vamos lá. Sou eu que faço. Que maravilhoso. E você falou que você já tá nisso há 10 anos? A SPCine existe há 10 anos. Sim. Há 10 anos foi quando ela foi fundada. E esse ano, o ano de 2025, estamos de aniversário, fazendo 10 anos de empresa. Eu assumi a diretoria de inovação no começo do ano passado. Foi aí para um ano e pouquinho, um ano e meio, na SPCiner. E aí, trazendo muita inovação, mostrando que eu sou um aquariano de verdade. Ai, maravilhoso. Não, eu tô adorando, acompanhando tudo que tá acontecendo, né? Desde quando eu descobri que você existia, né? Que o seu trabalho existia, que existia isso da SPCine. Porque, olha, de verdade, quando falar SPCine, sempre me vem quando eu tô no cinema assistindo, igual eu fui assistir Chico Bento. A graça. Eu vi lá, né? Todo o apoio e tal. Então, isso me remete, falo, mas eu não imaginava esse mundo. Sim. E você disse que também tem cursos, as pessoas podem fazer curso, também gratuitos? Super, todos os cursos gratuitos. A minha diretoria é difusão, inovação, games e o SPCine Play, que eu sou responsável. E o que a gente começou a entender com os anos? Que havia, por exemplo, muitas pessoas que estavam nesses territórios queriam participar de um edital, mas não sabia como. E eu falei, não, vamos capacitar esse jovem. Vamos mostrar para ele como que eles acessam esse edital. Como que ele ganha esse edital. Como que ele constrói um projeto competitivo. Porque o que é muito chato às vezes? Tem um edital e sempre quem ganha são as grandes produtoras. Ou a gente brinca que são os ratos de edital. São pessoas que sabem fazer, construíram ali uma métrica, uma estrutura, um começo, meio e fim, que vai passar, que é o arroz e feijão, mas não existe inovação. E quando a gente começou a ir para esse território, a gente começou a falar, não, aqui tem história muito boa, aqui tem filme muito bom. Por que não? Como que a gente vai capacitar? Como que a gente vai trazer esses jovens, de fato, para o jogo dos editais? E aí a gente criou essa capacitação, que acontece às vezes online, às vezes presencial. A gente também coloca tudo lá na nossa página do Instagram, enfim, em todos os canais da SPCine. E outras formações. A gente consegue fazer uma formação com Walter Salles. Às vezes ele faz uma masterclass online, às vezes que ele não consegue vir, né, por causa da questão da agenda. Vários cineastas de diversos assuntos. A gente fez um curso muito interessante, Vivian, que nós fomos até elogiados pela presidente da Netflix, a Elisabetta. Um beijo, Elisabetta. Que foi o quê? A gente criou um curso de inglês, mas um inglês com termos do audiovisual. Uau! Que é completamente diferente do inglês que a gente fala. Por quê? A gente precisava de ter profissionais capacitados para que eles fossem absorvidos numa produção como Senna. Senna foi a maior produção do Netflix em 2024. Foi o maior budget que eles tiveram, o maior lançamento mundial. E vários desses profissionais, desses jovens que fizeram essa capacitação conosco, foram absorvidos dentro dessa produção. Uau. Porque faltava essa mão de obra. Então é identificar onde é que está o problema e correr para criar uma solução criativa para que esses profissionais sejam capacitados. E agora eu vou te dar um spoiler aqui. Vou contar um negócio, já quer compartilhar cast, vamos contar logo, né? Oba! A gente vai fazer primeira mão, ninguém sabe. A gente vai fazer o mesmo projeto, mas em espanhol. Uau! Porque também agora estamos crescendo nas coproduções e tá vendo muita coisa de coprodução
de países latinos. Então a gente precisa ter os profissionais formados para fazer o mesmo curso, mas em espanhol, né? Que a gente tem muita afinidade, estamos todos cercados aqui pelos nossos irmãos latino-americanos, por que não, né? E como que a gente faz isso? Nossa, Emiliana, minha cabeça está fritando com tantas ideias, você não acredita, mas uma delas já, que a gente falou, como eu disse para você, eu tenho um projeto social, onde eu ajudo e oriento o jovem a descobrir o que ele quer ser quando crescer, mas eu também ajudo ele como se portar numa entrevista, como montar o seu currículo, o que ele precisa, quais são os principais, treino, foco, disciplina, mas também eu comecei a colocar como que ele tem acesso a descobrir novas profissões e onde que ele pode ter acesso gratuito para ele poder fazer algumas formações para que ele saiba. Então, por exemplo, ele quer estudar, quer vir trabalhar, então ele tem acesso a todas as TEAs, que são mais de 20 TEAs espalhadas por São Paulo. Agora, vou acrescentar o pessoal da SPCine também, para que eles saibam por quê. Eles podem pensar, eu nunca imaginei que existisse essa profissão e caramba, eu consigo até fazer um curso para eu saber se é isso mesmo, como que é viver esse mundo, dar essas possibilidades. Ó, calma, que a gente vai conversar muito ainda. Você tá dando a possibilidade desse jovem sonhar. Que eles nem tinham, né, essa possibilidade. Então, olha que poderoso, olha que virada de chave. Será que o próximo Walter Salles não é um menino periférico? Que tá lá em São Miguel? Pois é. Será que a próxima Fernanda Montenegro não é uma menina periférica que tá lá no Brasilândia? A gente de fato está dando essa oportunidade para que eles possam sonhar, que eles possam estar nesse universo. Porque me lembrou, eu sou de Santo Amaro, né? Uhum. Hoje em dia não moro mais, depois que eu casei eu me mudei, mas eu cresci e me formei em Santo Amaro. E eu sempre tive muita vontade, então eu ia procurar oportunidade, onde que eu fazia curso, ou qual curso estava disponível, e tinha o Centro Cultural de Santo Amaro do lado da minha casa, então ali eu fazia muitos cursos gratuitos, e como eu fui muito beneficiada por isso, né, de ter possibilidade de fazer tudo que eu pude fazer ali, eu hoje retribuo através do Compartilha Cast para outras pessoas saberem que existem, porque muitas pessoas não sabem, mesmo a gente tendo facilidade e acesso, porque na minha época você tinha que ir na biblioteca, né, para você saber as coisas, porque eu sou muito mais velha que você ainda, né, Emiliana? Imagina, mas é isso, e esses cursos técnicos, formações. Eu acho que nessa idade, né, a juventude, ele tem um olhar muito curioso e ele tem que experimentar. Tem que saber como é que é. Como a gente tem uma parceria super legal com a Boutique, que a Boutique é uma das grandes produtoras hoje. Eles acabaram de gravar Véspera, que é uma adaptação daquele livro da Carla Madeira. É uma série da Max, que tem a Bruna Marquezine, Gabriel Leone. E o que era o nosso programa? Nós financiávamos uma parte, eles a outra, e o jovem ia para o set. Assistente de produção, assistente de direção, assistente de redação, continuista, para ele vivenciar como que é aquela vida sem romantizar. Porque às vezes uma pessoa pode romantizar a sua vida de podcaster, a minha vida de diretor, mas como é que é no dia a dia? Nossa. Será que é do jeito que você pensa mesmo? Porque senão, você tem que ir lá e ver como é que é. Porque a experiência é completamente diferente do que a gente imagina. Porque às vezes a gente romantiza algumas coisas, né? E é bom a gente saber qual que é a parte chata também, antes de pensar só naquela parte legal. Eu brinco muito com o pessoal da SPCine, que eles falaram assim: Emiliana, você voltou de Bogotá, eu já sei que você tá com um monte de coisa na cabeça, vai querer fazer um monte de coisa nesse. Eu falei, já. E uma dos meus próximos projetos, outro spoiler, é uma sessão surpresa. Você iria para um cinema sem saber o que você vai assistir? Eu iria. Então a gente vai fazer uma sessão assim, porque eu acho que o cinema, mais do que tudo, é uma experiência. Tem aquela magia de você não saber. Já pensou você ir para um cinema sem saber o que eu vou assistir, numa época em que as pessoas estão tão conectadas com a informação, com o roteiro, com a nota que tirou não sei aonde, com o número de prêmios. Mas qual que é a sensação de você ir para um cinema e não saber o que você está indo ver? Confiando na mágica do cinema. Então, essa experiência eu acho que é muito válida pra gente hoje, assim, no mundo que a gente vive. Ai, Emiliano, olha, eu ficaria aqui mais horas e horas com você. E como eu disse, a minha cabeça tá fritando, um monte de ideia aqui. Vamos continuar as conversas nos bastidores. Mas, ó, você que tá nos assistindo, nos ouvindo,
Quer saber mais? Escreva aqui nos comentários que a gente faz questão de responder e, dependendo do que você tiver de curiosidade, de quantas dúvidas tiverem, a gente volta e faz outro episódio, né, Emiliano? Opa, aqui é isso, a gente atende o povo, não é? É isso, é importante esse diálogo, a troca. Não é só a gente vir aqui falar um monte de coisa e as dúvidas. A gente tira, com claro, certeza. com o maior prazer do mundo. E a gente compartilha tudo, né? Sim. E olha, eu escuto, não sei se você escuta, mas eles falam, já vai acabar. Quando ela já se arruma na cadeira e vai falando assim, já né? vai entendendo, né? Já vai acabar. Mas antes de acabar, eu sempre peço, né, pro meu convidado compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente conversou aqui, né? Porque a experiência, o que a gente pode deixar de... Na verdade, não é nem deixar, é compartilhar com quem está nos assistindo e nos ouvindo aquela mensagem final para tocar no coração e falar assim: Emiliano, muito obrigada. Então, pessoal, eu sou Emiliano Zapata, eu sou diretor de inovação da SP Cine e eu acredito muito no cinema enquanto uma ferramenta de transformação social, de transformação pessoal. E luto para cada vez mais as pessoas tenham acesso a essa ferramenta. Que é ir numa sessão, que é assistir um filme infantil, um filme de drama, um filme de terror. Porque eu acredito muito que essas experiências podem transformar as nossas vidas. Depois, se vocês puderem, quiserem me seguir, eu tô no Instagram como @emilianozapata_sp. Lá eu sempre compartilho os calendários, o que tá acontecendo. Mas eu queria muito que vocês compartilhassem toda essa política pública que está acontecendo, que são essas 32 salas em territórios periféricos, os lugares, no www.circuitospcine.com.br tem todas as informações, onde for mais perto da sua casa. Ocupem esses espaços, é muito importante para nós. Espalhe para os amigos, contem essas novidades, contem das formações que acontecem. Sigam a SP Cine no @spcine. É muito importante que vocês participem, que vocês mostrem para o poder público que de fato vocês estão antenados no que está acontecendo, porque a gente tem um trabalho gigantesco para que vocês possam desfrutar daquilo que nós não conseguimos desfrutar na nossa época. E eu tenho certeza que essa luta é válida, seja ela dentro das mamães, papais e crianças que estão dentro do espectro autista, para as mamães e bebês, para os nossos vovôs e vovós que estão aí frequentando essas sessões nossa sessão 60+, e para todas as crianças e pais das crianças que sabem a importância que tem, de fato, uma sessão de cinema nas nossas vidas, no nosso dia a dia, tá bom? Ai, que maravilhoso! Você já deu o recado e já deixou todos os seus contatos, então nem preciso pedir para você deixar de novo. Tá tudo aí. Mas olha, gente, sabe que qualquer coisa é só perguntar que a gente responde. Emiliano, eu queria muito, muito, muito mesmo agradecer por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado tudo isso com a gente, porque, de verdade, a maioria das coisas eu não sabia. Lógico que eu fui aprendendo, conhecendo mais você, né? Entrando mais no seu mundo. E agora que a gente já virou BFF, né? Best Friend Forever. Eu acho. A gente vai continuar compartilhando juntos aí para que muitas outras pessoas possam ter mais acesso. E a gente vai fazer isso. Compartilhar Cast veio para fazer isso. E a gente vai continuar compartilhando muita coisa boa por aí. Que eu acho que no mundo onde a gente... pessoas compartilham tanta notícia falsa, ter um podcast que compartilha tantas notícias boas, tantas iniciativas do bem, eu não tenho dúvidas que esse podcast está alinhado com um propósito muito maior, seu, de vida, e que está transformando vidas que você não sabe, porque às vezes a gente não consegue ver aqueles numerozinhos que aparecem ali, mas eu tenho certeza que você veio para impactar e para transformar a sua vida e das pessoas que estão te assistindo hoje. Gratidão, Emiliano, gratidão mesmo. Gratidão, Pedro, por você ter me conectado com o Emiliano. Dani, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, me apoiando nos bastidores. E eu agradeço você que esteve comigo em mais um episódio do Compartilha Cast. Já sabe, né? Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Emiliano, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Obrigado a você. E, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, gente. Ativa o sininho.